Esse homem tinha vivido por mais de 200 anos. Ele era um famoso cientista forense de Nova York. Bonito, inteligente e talentoso. Ele morreu pela primeira vez aos 35 anos. Então, não importava quantas vezes ele morresse, ele iria voltar à vida aos 35 anos. Seu rosto e corpo permaneceram inalterados. Durante esses 200 anos ele se apaixonou por muitas mulheres. Também testemunhava com seus próprios olhos a pessoa que amava envelhecer e depois morrer. Para ele, a imortalidade não era uma bênção, mas uma maldição. Para aprender mais sobre esse mistério inexplicável da ressurreição, ele optou por fazer um trabalho forense. Fez muitos experimentos clínicos. Aos poucos, ele se tornou um homem que entendia a morte. Ele era Henry no clássico filme americano aclamado pela crítica chamado Forever. Hoje vamos falar sobre ele. Henry viveu muitos anos no mundo. Portanto, pode-se dizer que a capacidade de adivinhar os pensamentos de outras pessoas por meio de expressões faciais tem sido extremamente proficiente. Especialmente em termos de garotas, conseguia seduzir todas as garotas. Henry embarcou no metrô naquele dia, havia muito espaço lá dentro. Mas ele escolheu se sentar ao lado de uma linda garota. Dava uma olhada na outra parte, abriu a boca para dizer olá em russo. Olá, a linda garota, surpreendida e encantada, disse como ele sabia que eu era russala. Henry apontou para os lábios da garota dizendo que ela tinha gotas de chocolate nos lábios. Mas essa marca de chocolate só era consumida por russos. Então ainda não acabou. Henry encostou-se ao calo do dedo da garota, e sob o queixo não havia nenhum vestígio do violino. Então achou que ela era uma violoncelista. Achou que ela tinha um desempenho à noite naquele dia. A gola dela estava um pouco molhada. Poderia dizer que ela tinha acabado de tomar banho. Então eu acho. Você não tem que ir trabalhar, mas vai a um encontro. Não quero te ofender. Eu só acho que você é tão bonita. Normalmente não pegaria o metrô para ir a um encontro. Existiam muitas pessoas que foram atraídas por seus poderes de observação. A linda garota imediatamente convidou Henry para sua casa essa noite para ter uma conversa amigável. Henry claramente concordou. Talvez o gosto amargo desse amor fizessem todas as pessoas chateadas. No próximo segundo, esse linda garota morreu no local. Henry também estava morrendo, mas a morte para Henry havia se tornado anormal. Porque ele sempre voltou à vida na água. A história começou 200 anos antes de Henry morrer. Henry era então um médico em um barco. Quando ele terminou de examinar uma escrava negra, o diagnóstico foi gripe. Mas o dono do barco insistiu que o escravo negro tinha cólera. Queria jogá-lo sob o barco. O bom Henry não os deixaria fazer isso. Como resultado, ele perdeu a vida porque foi atingido por uma bala, e em seguida, foi lançado ao mar. A partir de então, ele possuía poder regenerativo infinito, e gradualmente se tornou um patologista forense especializado em autópsias. Coincidentemente, esse caso de acidente de submarino foi recebido por Henry. A polícia determinou inicialmente que a causa do acidente foi devido ao descarrilamento do trem do metrô. O maquinista morreu de um ataque cardíaco recorrente. Mas Henry olhou para ele e julgou ser um caso de assassinato. Como os pulmões da pessoa morta espumaram, era mais provável que morresse por envenenamento. O processo normal de seleção de veneno levou 3 semanas. Mas para resolver o caso rapidamente, Henry secretamente roubou o sangue dos mortos para testar a si mesmo. Apenas injetando uma injeção no corpo, era claro que Henry foi envenenado e morreu. Depois de ser ressuscitado, ele contou com sua doença quando foi envenenado e como se sentiu quando morreu. Deduziu rapidamente que essa espécie venenosa era chamada de capim-cabeça de pássaro. Como a duração desse veneno era extremamente rápida, além disso, basta tocar na pele para envenenar. Então, antes de acontecer, o assassino estava definitivamente a bordo também, e ele estava em contato com o motorista. Henry mais uma vez experimentou com o corpo. As impressões digitais do assassino foram encontradas. Com base nas pistas, Henry e a policial invadiram a sala do assassino. O veneno nessa sala provou que as especulações de Henry estavam certas. Mas, nesse momento, o assassino voltou. A policial sacou uma arma e pediu que ele ficasse quieto. Um pouco descuidado, o oponente jogou um copo contendo veneno. Então rapidamente fugiu. A policial não conseguiu alcançá-la porque foi envenenada. Venenoso. Minhas mãos. Ela estava a pouco mais de 1 minuto de morrer. Henry ao lado dela rapidamente derramou álcool em sua mão. Em seguida colocou a mão diretamente no fogo. Você é louco? Espere 1 minuto, espere 1 minuto. O que você quer fazer? Não se mexa. Após uma série de movimentos, Henry salvou a policial.
Outros policiais também chegaram rapidamente ao local para investigar o motivo do perpetrador. 3 anos atrás, sua esposa infelizmente caiu nos trilhos do metrô e morreu inesperadamente. E a pessoa que bateu na esposa naquele ano foi o maquinista neste caso de acidente de trem. Acontecia que isso fosse uma vingança. Embora o motorista não tivesse causado o acidente intencionalmente, esse assassino claramente tinha um problema, porque ele destilou um total de 7,5 litros de veneno. Provavelmente, queria se vingar da sociedade em grande escala, baseado no mapa que o perpetrador deixou. Henry rapidamente adivinhou que a cena do crime era a estação rodoviária central da cidade. A polícia investigou rapidamente que a esposa do assassino naquele ano também morreu lá. Um grupo de pessoas correu para o local, mas a rodoviária era tão grande, era muito difícil encontrar o assassino. Henry procurou em todos os lugares, finalmente encontrou o ponto de ruptura. Obviamente o tempo estava muito frio essa noite, mas a rodoviária ligou o ar-condicionado. Isso provou que o assassino estava planejando usar a porta de ventilação para soprar gás tóxico no ar. O sistema de ventilação da rodoviária foi instalado na cobertura. Quando os dois correram para o telhado, a policial foi baleada nas costas pelo assassino que estava atrás. Ela caiu no chão, sua consciência ficando turva. Em seguida, o assassino também ameaçou Henry para ajudá-lo a liberar veneno, caso contrário, ele o mataria com um tiro. Felizmente, o que Henry não temia era a morte. Henry pegou um alicate para atacar novamente, infelizmente enquanto lutava, foi atingido por uma bala. Antes de morrer, ele usou seu último suspiro para abraçar o assassino e pular. O melhor jogador ressuscitado não deve o seguir e causar problemas. Em pouco tempo, a policial feminina recobrou a consciência no hospital. Vendo Henry ileso, ela um pouco suspeitou, porque no momento da ambiguidade, ela viu claramente Henry e o assassino descendo juntos. Mas Henry viveu mais de 200 anos, conseguia mentir suavemente. Nós dois, como isso é possível? Confie em mim, eu só quero ser um pouco heróico. Mas aposto, tudo que você vê é causado pela morfina. Vivenciando esse caso, a policial viu mais pontos do que o pessoal de Henry. Os dois tornaram-se oficialmente colaboradores. Henry não só resolveu os casos como um deus, mas também se assemelhou fisicamente ao detetive Conan. Ele também era conhecido como a morte na Idade Média. Onde quer que ele fosse, as pessoas morriam. No dia anterior à noite, uma garota no ônibus parecia muito nervosa enquanto falava ao telefone. Quando o carro chegou ao meio da ponte, ela forçou o motorista a parar o carro, ou então ela pularia. O motorista não teve escolha a não ser parar o carro no meio da estrada. Como resultado, a garota saiu do carro e correu direto para a grade. Não executou ao conselho, ela escalou o corrimão. Depois houve um grito terrível, a mulher caiu no mar e perdeu a vida. Obviamente, isso foi um suicídio, mas quando Henry fez a autópsia, ele disse que era assassinato. No necrotério, havia um homem gordo com um machado cravado no meio da cabeça. Não importava como você olhasse para isso, foi um caso de assassinato, mas Henry deu uma olhada e disse: "Olha essa maneira de morrer, é morrer sem querer. O que você está dizendo? Há um machado na cabeça desta pessoa." Henry sorriu e ativou o modo de detetive para iniciar uma dedução especial. Primeiro, a julgar por suas roupas, ele era um fanático por bola, contando com os vizinhos barulhentos. Henry poderia especular que houve um jogo dramático na noite passada, mas essa subdivisão perdeu eletricidade. O gordo bebeu um pouco demais pensando que o cabo da panela estava com problemas, então ele subiu para consertá-lo. O arranhão no joelho do gordo provou que ele tinha subido ao telhado. A mordida de dente no cabo de madeira mostrou que ele tinha um machado na boca. A superfície do sapato estava molhada e havia folhas molhadas, o qual provou que ele estava escorregadio e caiu da escada. A coluna quebrada também falou claramente que suas costas atingiram o solo no momento. Mais tarde, especulação perfeita sem falha, a polícia também não tinha nenhuma ideia. Estava na hora de voltar para casa, Henry disse-lhes para esperar 1 minuto. Ainda havia um corpo suspeito. Superficialmente parecia um suicídio, mas na verdade foi um assassinato. A polícia ficava confusa, porque alguém testemunhou essa garota pular da ponte para se suicidar. Por que se transformou em um assassinato? Henry explicou que nas unhas dessa garota havia uma tinta quebrada contendo chumbo, mas a tinta com chumbo foi proibida havia mais de 30 anos. Essa ponte seria repintada a cada 3 anos, comprovando que ela descascou pelo menos mais de 10 camadas de tinta. Aquela que tinha vontade de viver não podia cometer o suicídio. Além disso, pode ser inferido a partir do estado das fraturas no corpo. Ela caiu de costas contra a água. A maioria das pessoas pulando que vi nunca foram virados de cabeça para baixo. Isso não podia acontecer. Essa garota devia ter sido assassinada.
À noite, Henry subiu pessoalmente sob a ponte para investigar. Encontrou duas pegadas diferentes aí. Em seguida, Henry viu ao lado dele um novo botão de metal. Obviamente foi preso aí não havia muito tempo. Ele queria puxar o botão, mas quase caiu no mar. Henry usou todas as suas forças para escalar a ponte, quando estava prestes a sair. Henry foi morto a facadas no local, mas ele reviveu, bem no meio do mar. Com certeza, no dia seguinte, o assistente encontrou um pedaço de pele na unha da garota. Era muito provável que pertencesse ao assassino. Henry e a policial começaram a investigar o suspeito. Descobriram que a pessoa que mais recentemente tinha um relacionamento mais próximo com a falecida era um professor universitário. Os dois costumavam estar juntos. Além disso, um grupo de pesquisadores ajudou a traduzir o antigo manuscrito. Henry e a policial encontram o pesquisador do cabelo loiro. Com a ajuda dele, os dois encontraram o professor, mas o professor disse que não conhecia a garota. Ele também disse que na hora do crime ele estava assistindo a um musical com sua esposa e ele tinha um álibi. Henry sabia que o professor estava mentindo, porque sua ação de morder a caneta provou um hábito de fumar que ele não admitia. Além disso, o lenço usado pelo morto na foto da sala foi o que estava na mesa do professor. Os dois não eram simplesmente uma relação professor e aluno. Henry roubou a caneta que foi mordida pelo professor antes e a trouxe de volta para um teste de DNA. Com certeza combinava com o pedaço de pele preso nas unhas da garota. Quanto ao álibi do professor, também foi desmascarado. Duas listas na mesa, um que parecia novo, o outro estava amassado. Provou que naquela noite o professor não entrou na bilheteria. Henry compreendeu a dor da divisão emocional do casal e quis usar o amor para raciocinar. A esposa rapidamente quebrou a defesa, admitindo que ela testemunhou falsamente. O professor foi pego, mas ele insistiu que não matasse. Além disso, ele estava verdadeiramente apaixonado pelos mortos. Para não atrapalhar o futuro do inimigo, ele sugeriu separar. Era por isso que a garota pensava em suicídio. Isso foi tudo desculpas. Mas Henry tinha um olho muito bom para as pessoas e tinha certeza de que o professor estava falando a verdade. Além disso, não havia evidências concretas para provar o assassinato do professor. O pedaço de pele preso entre as unhas foi o mesmo de quando os dois fizeram amor. Naquela noite, Henry continuou a especular. Se a garota foi assassinada, além disso, tinha um forte desejo de viver. Então ela definitivamente iria lutar contra o assassino, cuja resposta instintiva foi morder. Com base nessa especulação, ele encontrou um pedaço de carne do dente do morto. Mas não há tempo de fazer comparação de DNA. Recebeu más notícias, o professor cometeu suicídio. Henry acabou de olhar a cena do crime e tinha certeza que era um assassinato. A quantidade de sangue no local não foi normal. No café existia analgésico, a direção do corte do pulso não era correta. A passagem do testamento continha o erro gramatical mais básico. Henry pegou a tese de um professor e, de repente, viu a verdade sobre o assunto. Quem é o assassino no final? Dê-lhe 2 minutos para pensar. Era o estudante loiro de pós-graduação, colega da garota. Talvez muitos espectadores tenham se esquecido dessa pessoa. Ele também estava envolvido na tradução do manuscrito, mas o nome postado com o professor continha apenas o nome da garota morta. O loiro, muito zangada, fingiu querer pular da ponte para se suicidar e depois contou para a garota morta. Ele sabia que a garota era entusiasmada que definitivamente viria e o impediria. Então o loiro aproveitou a oportunidade para empurrá-la silenciosamente para baixo da ponte. Mas o loiro não esperou que a polícia não resolveu o caso na direção de um caso de suicídio, mas colocou o professor como suspeito. Se eles continuassem investigando, com certeza seria capaz de se encontrar. Assim surgiu a intenção de matar o professor. E então fingiu ser o professor que cometeu suicídio porque se sentia culpado. Não só era fácil negar qualquer envolvimento, mas também tinha o direito de publicar seu nome na tese. Um duplo acerto no alvo. Sendo exposto, a loira não hesitou em matar mais uma pessoa. Ele pegou uma faca e ameaçou Henry. Felizmente, a policial feminina prontamente levou seus companheiros de equipe para cercá-lo. Dessa vez foi a vez de Henry entrar em pânico. Na verdade, ele não tinha medo da morte. Mas se o loiro o matar naquele tempo, seu segredo de ressurreição seria revelado. Felizmente, a policial feminina deu um tiro decisivo no loiro até a morte. Henry olhou para a câmera e soltou um suspiro.
Felizmente não foi revelado. Este é o clássico filme americano aclamado pela crítica, tópicos relacionados à ficção científica, inferência e medicina. Devido à extensão da série, só posso contar a história dos 2 episódios. Mas o caso aparece no fundo entrelaçado. O raciocínio está se tornando cada vez mais especial. Quase todos os episódios estão relacionados a versos clássicos sobre a iluminação da vida. Portanto, além de assistir ao desenvolvimento do filme, das palavras dos vivos às pequenas reflexões dos espectadores sobre a vida e o tempo. Não importa quanto tempo você viva, mesmo se for realmente possível viver por muito tempo, você ainda tem que dizer a si mesmo que todos os dias devem viver bem. Viva cada momento ao máximo. Viva como se amanhã fosse o fim da sua vida.